Olá, querido aluno, tudo bem com você? Aqui é o professor Wesley, essa é a nossa sétima aula do curso de Parasitologia e hoje nós discorreremos aqui acerca da leishmaniose visceral. Em nossa sexta aula, nós comentamos sobre os principais eventos associados à leishmaniose tegumentar e hoje a gente descreve aqui com ênfase questões epidemiológicas, acerca de tratamento, acerca de diagnóstico da leishmaniose visceral. Vamos lá? Primeiro aspecto importante a ser destacado quando a gente fala da leishmaniose é que trata-se de uma doença que tem um impacto médico-sanitário muito prevalente no Brasil, dando ênfase em especial à região nordeste do Brasil, mas ela se distribui ao longo de todo o Brasil, tá bom? Mas caracterizando de forma bastante prática a leishmaniose visceral, a gente precisa se ater que, assim como o que a gente havia discorrido lá na leishmaniose tegumentar, a leishmaniose visceral ela também apresenta um caráter zoonótico, ou seja, ela vai cometer diversas espécies de animais. E aqui vale ainda ser pontuado que nós temos espécies de mamíferos silvestres, domésticos e inclusive o próprio homem sendo acometido pela leishmaniose visceral, beleza? A leishmaniose visceral, um detalhe interessante, é que ela pode ser aí descrita em alguns dados da literatura científica ou até mesmo em outras regiões do Brasil, como calazar ou febre tum-tum. A gente vai entender o porquê disto, tá? Não menos importante, quando a gente destaca que aspectos associados com um protista que causa a leishmania, é importante que vocês se atentem que aqui a leishmaniose visceral ela é ocasionada por três protistas: o Leishmania dodevani, o Leishmania infantum ou o Leishmania chagas, que é muito próprio aqui do Brasil, tá bom? E, não menos importante, essa parasitose ela tem aqui a presença de um vetor denominado como mosquito palha ou birigui, que é justamente aí um vetor da espécie Lustromyia longipalpis, tá bom? Dando uma olhada aqui acerca do histórico da leishmania visceral, a gente já encontra relatos na literatura científica desde o século XIX. Então, lá no século XIX, em 1885, por exemplo, nós já temos aí algumas observações acerca aqui dos parasitos em indivíduos doentes, tá? E aí no século XX a gente tem a caracterização do agente etiológico da doença lá em 1903. Em 1903 também a gente descreve aqui esse agente etiológico como Leishmania dodevani. Em 1908 tem-se aqui a descoberta do reservatório em cães. Em 1931 a gente demonstra como que se dá essa transmissão pelostomonia, pelo vetor, tá? Em 1934 existe aí primeiros relatos de casos aqui no Brasil. Em 36, por consequência, a gente faz descrição aqui do parasita encontrado no Brasil, que no caso é o Leishmania chagas. E por fim, em 1937, tem-se aí o registro do vetor, tá bom? Um aspecto que eu falei anteriormente é que essa doença é ocasionada aí por três parasitos do gênero Leishmania. O Leishmania dodevani, o infanto e o chagas. Sendo que o chagas ele é muito próprio aqui do Brasil, tá? Então, a grande sacada que vocês precisam se atentar é que esses parasitos vão ocasionar a leishmania visceral. Todavia, a gente vai ter algumas características e focos de incidência em determinadas localidades geográficas, de acordo com cada um desses parasitos. Por exemplo, o dodevani ele é muito próprio, a gente encontra ele com uma maior incidência na Índia, em Bangladesh, Nepal. Mas, por exemplo, o chagas a gente encontra aqui na América, tanto do norte quanto central e do sul, tá? E um aspecto importante é quantas características entre cada um deles. Por exemplo, o chagas ele tem um aspecto de zoonose, então você encontra ele com reservatórios naturais, quem? Cães, raposas, gambás, roedores, e provoca a forma visceral aí, principalmente em crianças. Mas em contrapartida, o Leishmania dodevani, que é aqui um caso de uma antroponose, ela provoca o calazar, a forma visceral, e também a leishmaniose dérmica aí, pós-calazar em adulto. Então, cada um desses
agentes etiológicos aqui, eles vão causar algumas coisas diferentes, tá bom? Um aspecto importante que vocês precisam se ater é que o ciclo biológico ele vai apresentar muitas características em comum, independentemente do tipo de leishmania, como, por exemplo, o fato de ser um ciclo heterocênico, ou seja, no qual você tem a presença aqui de dois hospedeiros, então você tem a presença do hospedeiro mamífero e o hospedeiro inseto, a presença de formas amastigotas, muito presente aqui em vertebrados, promastigotas e paramastigotas, que é mais comum aqui em vertebrados, e, sobretudo, a questão aqui da forma mastigota, que acaba sendo um parasita intracelular de macrófagos, tá bom? E isso daqui a gente encontra nos três gêneros, nas três espécies, perdão. Além disso, um aspecto interessante é que as formas promastigotas e paramastigotas, como eu falei, elas são parasitas aí do trato digestivo de insetos e a transmissão se dá pela picada do mosquito infectado, aqui no caso dos vertebrados, e ingestão aí de macrófagos parasitados, no caso dos invertebrados, tá bom? Ainda sobre agente etiológico, é de importância ser destacado que o tropismo do parasita é diferente entre o agente das leishmanioses tegumentar e visceral. Como assim? A gente vai ver que no contexto da infecção inicial, os parasitas migram para os macrófagos e outros órgãos linfóides, como por exemplo medula óssea, baço, fígado, linfonodos e etc. E em fases posteriores, a gente vai ver que envolve outros órgãos, como por exemplo os rins, intestino, pulmões e a pele, tá? Essa migração para esses outros sítios anatômicos ele pode se dar de duas maneiras. Por via hematogênica, ou seja, através da corrente sanguínea, ou através da corrente linfática, ou seja, da circulação linfática. Tá? Como que se dá o processo de patogenia? Primeiro, a inoculação dessas formas infectantes ocorre pela picada do vetor, nesse caso aqui o mosquito palha. Tá? E aí o que acontece? Essa picada ela gera uma reação inflamatória que consequentemente acaba estimulando a migração aí de células do sistema imunológico para o sítio infeccioso, dentre as quais eu pontuo aqui o macrófago, tá? E consequentemente esse processo de migração do macrófago para esse sítio de infecção é o estopim para que a gente inicie aí o processo infeccioso propriamente dito. Detalhe é que os parasitas acabam migrando rapidamente para linfonodos e, consequentemente, o local dessa picada acaba sendo quase que imperceptível, tá? Chegando no linfonodo, um detalhe interessante é que, como eu falei anteriormente, existe aquele processo de migração via hematogênica ou linfática, né? E aí, o que acontece? Esse parasita ele vai agora migrar para as vísceras. E nesse contexto, você vai ter o quê? A indução de um processo de infiltração de macrófagos não parasitados. Chegando aí nas vísceras, ocorre geralmente hiperplasia e hipertrofia do sistema mononuclear fagocitário, o que acaba gerando aí o aumento dos órgãos. Poucos parasitas vão acabar sendo encontrados aqui na circulação periférica, tá? E aí, em decorrência desse processo de patogenia, a gente tem alguns desdobramentos, a saber se são eles alterações esplênicas, isto é, alterações no baço, alterações hepáticas, isto é, no fígado, e alterações na mesma aqui na medula óssea. Dentre as alterações esplênicas, é de interesse que nós destaquemos que temos aqui o contexto da esplenomegalia, que nada mais é do que o aumento do volume do baço, que acaba sendo bastante frequente, tá? E aí acontece hiperplasia e hipertrofia do SMF aí no órgão, tá? Dentre as alterações hepáticas, nós temos aqui a hepatomegalia, que nada mais é do que um aumento do volume do fígado, tá? Que é muito característico aqui do Calazar. Ocorre também hiperplasia e hipertrofia das células de Kupffer. E aí você encontra aqui um infiltrado difuso de células aqui intraparenquimal, tá? E dentre as alterações da medula óssea, o que vocês precisam se ater? Primeiro, tem-se aqui hiperplasia do tecido hematopoético, então ele vai ficar demasiadamente parasitado. Acontece um processo de desregulação da hematopoiese, ou seja, o processo de produção de células sanguíneas acaba sendo diminuído, alterado, então, por consequência,
a produção de células aí através da hematopoese acaba sendo alterado e as consequências imediatas dessa desregulação da hematopoese é anemia e leucopenia, isto é, você vai ter uma diminuição muito acentuada, por exemplo, de células da linhagem vermelha e da linhagem linfóide. Então, dando uma olhadinha aqui no percurso evolutivo da doença, percebamos que aqui tem um período médio entre 2 a 7 meses aí de incubação, e aí, após esse momento, você tem a fase aguda, que geralmente acontece entre 1 a 6 dias. Onde você percebe aqui aumento de leucopenia, anemia, as formas amastigotas ali na medula óssea. E aí a fase crônica ela vai ser acentuada aí por uma exacerbação de leucopenia, de anemia, das formas amastigotas, tá bom? Além disso, quais são as principais manifestações que a gente tem aqui? Manifestações febris, alterações de linfonodo, alterações no aparelho digestivo, alterações renais e pulmonares. Dentre as manifestações febris, o que é importante que nós se atentemos? Primeiro, na fase inicial, você tem uma febre aqui alta e intermitente, então ela vai se alternando, tá? Muito própria aí dos primeiros dias. E na fase crônica, você tem uma febre irregular. Dentre as alterações nos linfonodos, a gente tem aumento dos linfonodos, e isso está muito atrelado diretamente aqui à presença de macrófagos parasitados. Então a gente havia falado lá da hipertrofia, da hiperplasia que acontece, e isso acaba acentuando aqui o aumento dos linfonodos, tá? Tu tem uma causa de elevação dos níveis de IgM e IgG. Dentre as alterações do aparelho digestivo, tem-se aqui proliferações de células do SMF, ali no jejum e no ilho, e consequentemente esse aumento das células causa edema e alongamento aí das vilosidades. E por fim, mas não menos importante, dentre as alterações renais e pulmonares é de interesse que seja pontuado que a gente tem aí a presença de elementos imunes circulantes que acabam acentuando o processo inflamatório e as formas amastigotas acabam sendo raras aqui nesse contexto, tá bom? Quando a gente tem indivíduos resistentes, eles apresentam sinais pouco específicos, como, por exemplo, a questão de febre baixa, recorrente, tosse seca, diarreia, prostração e etc. Eles apresentam cura ou mantêm esse parasita aí ao longo da vida e podem se tornar suscetíveis aí a um novo quadro por um desequilíbrio nutricional ou imunológico, tá bom? Na fase aguda, quando a gente está falando aqui agora, é importante que você se atente que no período inicial dessa doença, o que a gente precisa se ater? Dura menos que 2 meses, tá? E os sintomas típicos da fase aguda são os seguintes: febre alta, palidez de mucosa, hepatomegalia, mas de uma forma mais branda. A esplenomegalia também acontece de uma forma mais branda, tá? Mas em contrapartida, na fase crônica, que é o período aí onde acontecem os sintomas clássicos mesmos, nós temos o seguinte: hepatoesplenomegalia, ou seja, aumento acentuado do fígado e do baço, o que vai gerar um aumento da região do abdômen, emagrecimento progressivo, que é decorrente aqui da anemia, perturbações digestivas, presença de infecções oportunistas, então, pneumonia, tuberculose, otites e etc, tá bom? Isso aqui é muito típico em crianças, tá? E na fase crônica, que é especialmente aqui em infantes, que acontece mais na infância, o que a gente encontra? Uma série de sintomas: esplenomegalia, febre, hepatosmegalia, palidez, anemia, perda de peso, dor abdominal, tosse, edema, aumento de linfonodo, anorexia, epistase, diarreia, etc. Mas o que a gente consegue conceber de interesse aqui é que aqueles sintomas mais clássicos, esplenomegalia, febre, hepatomegalia, anemia, palidez, perda de peso, são os sintomas mais clássicos, tá bom? E pensando agora em aspectos de distribuição dessa doença, ela tem uma distribuição mundial. Então, regiões tropicais e subtropicais da Ásia, da África e da América, a gente tem relatos de
leishmaniose visceral, tá? Então ela acaba sendo endêmica em cerca de 62 países. E 92% dos casos acabam sendo concentrados aonde? Índia, Bangladesh, Nepal, Sudão e Brasil, tá? E aí, destacando aqui em especial no Brasil, essa doença ela acaba sendo encontrada em todos os estados, tá? Mas como eu falei lá no início da aula, a incidência maior sobrecai aqui na região Nordeste. Ela é típica de regiões rurais. Todavia, o que tem se observado nos últimos anos é que tem havido aí um avanço para regiões urbanas. E aí vocês devem estar se perguntando, tá, professor, mas por que está acontecendo isso? O grande lance é o seguinte, a gente está tendo um desmatamento muito acentuado no Brasil e, consequentemente, você está tendo uma migração de reservatório para outras regiões, do vetor, e isso aqui acaba sendo decisivo aí nesses quadros epidemiológicos, tá? De maneira simplificada, a gente tem aqui 3 perfis de ciclos epidemiológicos: o ciclo silvestre, doméstico, periurbano e aquele completamente urbano. Então, percebamos aqui, ó, que a maior incidência de fato está na região Nordeste. A região Sul, Sudeste do Brasil apresenta aí uma baixa incidência, a região Norte também, tá? Mas você encontra aí algumas regiões com uma média incidência, como Goiás, Tocantins, o Pará, Roraima, tá? E sobre a epidemiologia, o que é importante que a gente se atente? Primeiro, quanto vetor. A doença ela se estabelece em 2 fases, então, a questão do vetor e dos hospedeiros suscetíveis. E, como eu falei, o Lusitania, o mosquito palha, ele tem uma ampla distribuição geográfica e habita diversos habitats aí silvestres, rurais e até mesmo urbanos, tá? Se alimenta de diversas espécies aqui de aves e mamíferos, sendo homens e cães aí os principais alvos, tá? E o repasto ocorre geralmente à noite, tá? Sobre reservatórios, é importante que a gente se atente aqui que cães domésticos e raposas são os principais. Todavia, a gente já encontrou alguns relatos de gambás e ratos também sendo aí reservatórios do parasito. Acerca da epidemiologia aqui, dando ênfase no homem, a doença ela é muito mais frequente em crianças menores de 10 anos, tá bom? A desnutrição acaba sendo um fator muito importante aqui, que acaba acentuando aí uma maior incidência de casos de leishmaniose visceral. Todavia, a gente também tem que considerar aqui a própria questão de uma infecção oportunista aí de imunossuprimidos. Então, por exemplo, pessoas transplantadas ou pessoas portadoras de HIV e vivendo aí com HIV e AIDS também acabam sendo importantes aqui da gente analisar acerca da epidemiologia, tá bom? Como que a gente faz esse diagnóstico? Ele se dá de maneira simples de 3 maneiras. Clínico, então a gente vai analisar aí os sintomas clássicos da doença, vai observar a questão do histórico de residência em áreas endêmicas. De forma laboratorial, a gente pode fazer um esfregaço aqui, corar para fazer pesquisa aí do parasito. A gente pode fazer inoculação em meio de cultura ou cobaias. E por fim, a gente pode fazer aí exames de presença de DNA do parasito, o famoso PCR. E o imunológico, avaliando aqui a presença de IgM e IgG específicas. E, consequentemente, a gente pode fazer aí algumas reações contra antígenos do parasito, tá bom? Pensando em questões de profilaxia, isto é, maneiras de evitar a doença ou estabelecimento, ela vai se basear basicamente em 3 pilares. O primeiro, diagnóstico e tratamento aí das pessoas doentes, identificação e eliminação de eventuais cães infestados e os controles aí dos vetores, que é geralmente inviável, tá? E fatores associados a serem considerados ainda são combate de desnutrição, identificação de pessoas assintomáticas portadoras, cuidado com portadores de HIV, conscientização da população aí sobre a importância da eliminação dos cães quando infectados, tá? Cuidado. E, consequentemente, a imunização aqui de cães e uso aí de coleiras repelentes, tá bom? O tratamento específico para essa doença se dá à base de fármacos à base de antimônio, como o glutatimane, o
Pantostostan, e você pode fazer aqui também imunorreguladores associados aí a antimoniais, como interferon e antimoniais, beleza? E o tratamento em específico, que nada mais é do que uma atenuação, ou seja, uma diminuição dos sintomas, são antipiréticos, o controle de eventuais infecções oportunistas e, consequentemente, controle da anemia e desnutrição. Beleza? E se você tiver curtido o vídeo, tiver te ajudado, curta, compartilhe, comente. Se você não fosse inscrito, se inscreva, que vai ajudar bastante. Beleza? Beijão e até a próxima aula. Fui!